Bom dia. Vamos fazer o bom dia oficial para a Bom dia. gente, para a gente seguir adiante aqui. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Dias. Gente, por que que nós estamos gravando? Para depois a gente poder retomar, se esquecer alguma coisa, tá? E aí vou mandar para vocês em específico, nem vou pôr lá no grupo, vou mandar para os pontos focais de cada escola, tá bom? Nós estamos aqui reunidos para a gente organizar o nosso evento do dia 13 de maio. Dia 13 de maio é uma terça-feira e nós vamos fazer um evento de homenagem aos 6 estudantes intercambistas novos e vão ter a mesma experiência que vocês tiveram, certo? Então, nós vamos acolher eles. Olha que gostoso. Vai ser um evento legal. A gente já está aqui num movimento de organização, então eu já fiz a parte da documentação dele, que precisa, né? Tem um lugar chamado CAD na sede, que a gente da diretoria de ensino, quando vai fazer algum evento, uma reunião, orientação técnica, alguma coisa assim, a gente tem que preencher uma documentação. Então, essa parte já foi feita. Eu estava esperando vocês retornarem para a gente poder fazer essa reunião, para a gente poder alinhar o que a gente pode fazer para receber esses colegas, né? Então, nós vamos ter um que vai para o Canadá, nós vamos ter 3 que vão para o Reino Unido e 2 para a Austrália, certo? Então, vai ter gente viajando em setembro e vai ter gente viajando também em janeiro do ano que vem, mas ainda faz parte do intercâmbio de 2015, certo? Então, conversando aqui com, né, com supervisão, com o dirigente de ensino e tudo mais, a gente, é, a gente fez um breve desenho desse evento. Então, ele vai ter uma abertura. Essa abertura ela vai ser feita por estudantes da rede que fazem aula de dança com o professor Emerson Eusébio. Não sei se alguém de vocês já foi aluno de arte dele. Ele é professor da rede, ele tem uma escola de dança. Então, ele vai fazer a abertura do evento para a gente, certo? Então, vocês estão com papel e vão anotando aí já também? Então, a abertura é com o Emerson. Emerson Eusébio. Ainda não tenho qual vai ser, ainda não tenho o nome da dança e eu não tenho o nome dos estudantes que vão participar dessa dança, certo? Isso daí eu vou pegar mais para frente, porque a gente vai precisar montar o cerimonial. Então, vocês já escrevam aí, cerimonial. Para o cerimonial, nós vamos precisar de 2 de vocês, que vão ficar em pé ali no púlpito, sabem, ali no. Lembram do nosso anfiteatro? Aquele que tem as madeiras, o madeiramento em volta, tem todas aquelas cadeiras. Então, aí tem aquele púlpito, que é também de madeira, uma madeira clara. Então, 2 de vocês vão dividir esse púlpito, certo? Que vocês vão ser mestres de cerimônia. Então, a gente precisa definir hoje quem vão ser os MCs do nosso evento, ok? Um menino e uma menina, acho que ficaria legal, tá? Então, a gente vai precisar, para o cerimonial, de 2 MCs, ok? 2 mestres de cerimônia. O que que esses 2 vão fazer? Além de fazer todo esse movimento do evento, de apresentar, de abrir o evento, de agradecimento e tudo mais, tem um antes, que é montar o cerimonial. Então, eu tenho o documento do cerimonial, e aí eu passo ele para vocês, e daí vocês vão montar esse cerimonial, certo? Com as informações que a gente for passando para vocês, tá bom?
eu vou fazer um geral, aí depois a gente define quem que vai ser o quê, tá? Então, 2 estudantes por cerimonial. Depois, qual que vai ser a efetiva participação de cada um de vocês? Vocês vão ter uns minutos para vocês poderem fazer uma apresentação do que foi a experiência de intercâmbio de vocês, certo? Então, o que eu preciso agora de vocês? Eu sei que o Rodrigo, o Matheus e o Léo ficaram na mesma escola, certo? Mais alguém de vocês ficou nessa mesma escola que eles três? Não, né? Então, vocês três vão organizar uma apresentação de 10 minutos. Vocês três vão alternar a fala de vocês, tá bom? Então, Rodrigo, Matheus e Léo, como que chama a escola de vocês? Se for muito difícil, põe aqui no chat. Porque daí eu já escrevo aqui. Vocês moraram na mesma cidade ou cidades vizinhas? Alguém abre o microfone aí de vocês três. Eu fiquei na cidade diferente. Tá. Os dois moraram na mesma que a gente estudava, mas eu fiquei morando Você numa era uma cidade cidade diferente. vizinha. Uhum. Qual que era a sua cidade, Rodrigo? É um nome um pouquinho difícil. Quer que eu coloque no chat? Mas É fala mais também. fácil. Ah, Chama Ashhurst. põe no chat. Porque são uns nomes diferenciados. A escola é Palmerston, é Isso. isso? É assim que fala? Palmerston. Aham. Ou tem Lá era, lá era ou tem um conhecida... sotaquinho da Nova Zelândia aí? Não, lá era conhecida como Boys High. Pode falar Boys só Boys High, High. É. North Boys High. E a cidade é Palmerston North. Cidade. Palmerston High. Isso. A minha. Nome esquisito. Ave Maria! É Maori ou não? Acho que não. Não Não, sei. né? Boys High. Tá. E a cidade de Palmerston. Peraí, gente, que a Juliana tá me ligando. Alô, Ju? Ai, tem. É com a Samira que eu preciso. Tá, joia. Imagina, menina. Pode entrar, tá? Tchau. Gente, as escolas estão uma loucura. Mas vamos lá. Ó, então vocês três vão fazer uma apresentação, tá? São 10 minutos, certo? Que vocês três vão ter, ok? Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais alguém de vocês da Nova Zelândia ficou em mesma escola? Não? Lara ficou em escola separada? A Isadora e a Samira de Martinópolis ficaram na mesma. Também, a Girls High. Então vamos lá. Lá na nossa região também. Isadora e Samira. Então, Isadora e Samira é a Palmerston Girls High, é isso? Isso, isso. Ah, então vocês duas também vão ter 10 minutos para fazer uma apresentação. Tudo bem? Hello, Ju. Renata, bom dia. Vocês me Bom ouvem? dia. Sim, Renata do céu, me perdoa. Meu Deus do imagina, céu. Eu fica conversei tranquilo. com ela ontem, eu falei, Samira, 8 horas, e eu tô aqui com a Sônia, e a hora que eu vi, eu falei, Sônia do céu, me Passou. desculpa. Querida, senta aqui, por Ô, favor. Samira. E Oi, aí, tudo bem, lindona? tudo? Então tá bom. Ó, eu já estou distribuindo aqui as tarefas, depois a gravação vai aí para Juliana, depois você pega o trechinho que você não assistiu, tá bom? Tá bom, deixar que eu passo para ela, Renata. Tá, fica tranquila, Ju. Aí, ó, Isadora e Samira ficaram na mesma escola, né, na Girls High. Então, vocês vão também montar uma apresentação de 10 minutinhos, certo?
A cidade era Palmerston também, de vocês duas? É, né? É? Tá, É. muito bem. Então, nós temos 5 que ficaram. Bom, tirando o Rho, que é essa outra cidade, Ashhurst. É assim que fala? É? Ashhurst. Então, o Rodrigo que ficou em Ashhurst, o Rodrigo pode falar um pouquinho dessa cidade. Ela é mais interiorana, né? Palmerston é um pouquinho maior, pelo que eu entendi, é isso? Tá, beleza. Então, pode falar um pouquinho dessa cidade. E as meninas podem ficar um pouquinho mais com Palmerston do que os meninos, para não ficar repetido, certo? Porque qual que é a ideia, gente? Deixa eu já falar a ideia da apresentação, que daí vocês já vão tendo uma noção do que vocês vão fazer. Nós vamos do macro para o micro, certo? Então, alguém vai falar sobre a Nova Zelândia. Então, nós vamos definir aqui quem que vai ser essa pessoa que vai falar assim, olha, Nova Zelândia é assim, assim, tem tais costumes, tem isso, tem aquilo outro, ok? Possivelmente alguém que vai ficar sozinho na apresentação, tá bom? E aí depois fala sobre a sua própria, a cidade que você ficou, a escola e a sua família, a sua host family. Tudo bem, gente? E aí eu acho que a gente engloba toda a ideia. Nova Zelândia, a cidade, a escola e a família. Tudo bem? Eu acho que é bom todo mundo ter essa ideia do que vocês vão, tá, trazer para a apresentação. O que a gente pode fazer? Alguém pode falar sobre a territorialidade da Nova Zelândia. Um outro pode falar, trazer curiosidades da Nova Zelândia. O outro pode falar sobre a cultura maori. O outro pode falar, entendeu? Para não ficar repetido. Ah, todo mundo vai falar tudo da Nova Zelândia. Não, porque vocês todos foram para lá, né? Então, cada um pode falar alguma coisinha, alguma curiosidade da sua própria região, sem a gente ficar misturando Novas Zelândias que todo mundo já conhece, que é só você dar um Google lá, você sabe o que que é a Nova Zelândia. O que seria interessante? Vocês trazerem curiosidades ou algumas coisas que vocês sentiram da Nova Zelândia. Estou lembrando agora de um vídeo que o Rodrigo fez com a bonitinha do cabelo bem enroladinho. Ela é admirante? A Thaís, ela mora em Capão Bonito. Nossa, eu achei que ela fosse admirante. Não, ela é de mais, um pouquinho mais distante. E daí vocês falaram algumas curiosidades, inclusive do pessoal de lá que vai descalço, né, para mercado, para coisa. Então, esses detalhes, assim, que a gente não vê o tempo todo, pode ser interessante de falar na apresentação, tá bom? E aí a gente vai organizar um outro momento para a gente afinar isso daí. Vocês vão montar a apresentação, e aí vocês vão a gente depois vai fazer uma outra videoconferência para a gente conseguir ver o que cada um está falando e o que nós não cobrimos da Nova Zelândia, tá bom? Isso falando de Nova Zelândia. Cada um vai falar da cidade que morou, ok? Como a gente tem vários de Palmerston, então a gente pode diminuir. Os meninos não falam de Palmerston, fala da cidade que o Rodrigo morou, né? E a Isadora e a Samira falam de Palmerston. Pode ser, gente? E daí dá uma divididinha. Vocês só mencionam, a gente morou em Palmerston, mas vai ter gente que vai falar, ou as meninas já falaram, enfim, vai depender da sequência, da ordem. Tudo bem? É, Ana, Ana Clara, você ficou em qual? Eu vou na ordem aqui que eu tenho, para eu não me perder, tá, gente? Ana Clara, você ficou em qual cidade? Qual foi a sua escola? Eu morava em Fielding, Com F ou PH? F. F, Fielding? Dois L's? Ai, Não, coloca aí para mim F, no E. chat. F, E.
Vou escrever no Tá bom. E a escola era qual? Freiberg. Freiberg High School. Pode escrever também. E fica mais pro norte, pro sul, perto do que, Cé? É na Ela outra ilha? É na ilha que todo mundo ficou? Qual que é o lado do... fica em Palmerston também. Ah, é ali pertinho? Sim, Freiburg ou Freiburg? Freiberg. Freiburg. Freiburg. Tem algum significado? Isso pode ser interessante também vocês colocarem, tá, gente? Ah, ó, Freiburg, que significa tal coisa, ou Fielding, que significa tal coisa, tá bom? Pode ser interessante na hora da apresentação de vocês. Aí, Ana, foi só você que ficou nessa escola? Não teve mais ninguém, né? É, da diretoria de De Presidente Prudente, não. Prudente, sim. Tá. Então, você vai ter os seus minutinhos. São 10 minutos, tá? Que cada grupo vai ter. Então, como a Ana ficou só nessa escola, então você vai ter até 10 minutos para você fazer a sua apresentação, tá bom? É bom. Lara, qual que foi a sua escola e a sua Eu cidade? fui na mão própria em Auckland. Eu falo Fala a Auckland. cidade primeiro para mim. É Auckland. É Auckland. a maior que tem lá. Aham, Auckland. Não chega a ser a capital, mas é um cidadão, né? Sim. Massa. E qual que é o nome da escola? Qual é o seu site? Auckland High? Não, é Montrose Grammar School. Seu microfone tá bem ruizinho. Lara, parece que você cresceu, menina. Eu cresci? Aham, Não! Eu sim. cheguei em casa, minha mãe me falou assim, nossa, você não cresceu nada, sua irmã cresceu um monte. Minha irmã me passou. Em 3 meses, minha irmã me passou. Sua irmã te passou? Minha Ai, eu irmã, não sei. Parece que você tá com o rosto. Você tirou o aparelho. Sei lá, você tinha alguma coisa diferente no rosto. eu tinha óculos. Eu esqueci meu óculos. Ah, tá ótimo, então. Mas eu até achei que você cresceu um pouco. Eu tô, é. Eu encontrei com a sua irmã e seus avós no médico, no otorrino. E aí a sua irmã veio, me cumprimentou, eu cumprimentei, mas obviamente que eu não lembrava quem era. Enfim. E aí depois que eu saí, eu falei assim, filho de Deus, é a irmã da Lara. Que aí eu reconheci seus avós, eu falei assim, gente, eu conheço toda essa galera. Aí que eu fui reconhecer, mas só que cumprimentei e tudo mais, depois você pede desculpas que eu fui reconhecer quando eu estava chegando no carro depois. Ô, Lara, mesma coisa da Ana, tá? Você vai ter até 10 minutos para você falar. Auckland deve ter bastante detalhe, bastante coisa para você falar. Sim, Sua escola era grandona, como é que é? enorme, enorme. Tudo lá Enorme. Nossa, então deve ter bastante perdia. detalhe, bastante coisa que você fala assim. Às vezes pode ser difícil de você selecionar, se você precisar de ajuda, tá? Você entra em contato, que aí a gente vai ajudando você a selecionar o que você vai pôr, tá? Porque parece que não, parece que 10 minutos é grande, mas não é, é pouco Tá bom. para a gente colocar toda a experiência, né, e tudo mais. E aí, Lara, tanto Lara quanto Matheus, que são vocês dois que eu sei que tiveram problemas com host family, tiveram que mudar de host family e tudo mais. Fiquem à vontade, se vocês quiserem falar, olha, tive um probleminha com host family no começo, mas, né, tudo foi organizado depois, a gente conseguiu. Então, eu acho É, legal falar sobre isso, porque foi uma coisa que a gente não tava muito. A gente sabia que podia trocar, mas não sabia, tipo, ah, uhum, acontece, porque acontece muito. Muito isso. É, na escola que era maior assim, acontece mesmo. E é legal, tipo, dar o nosso ponto de vista pra eles, pra não, pra preparar também. isso. Porque é isso, gente. É massa, mas nem tudo são flores, não é?
Às vezes tem uns perrengues que a gente tem que passar. Ô, Emanuele, você chegou, Flor de Lis? Welcome. Pode abrir sua câmera. Você consegue me ouvir? Daqui a pouco vamos ver se ela consegue. Ah, tá digitando. Emanuele, pode abrir câmera e pode abrir microfone, tá? Porque a gente vai precisar conversar. Se não estiver funcionando nenhum nem outro, troca de computador. Cadê? Ô, Lara. Então, Lara e Matheus. O que a gente tem que ter em mente, gente, é um evento festivo. É um evento de comemoração, de celebração, de acolhimento desses seis estudantes que estão indo. Então, é importante, sim, falar que passou por um perrengue familiar, que, né, não foi compatível, tiveram algumas coisas que não deram certo, mas que tudo foi resolvido e que a experiência foi boa. Foi boa, certo, gente? Oi? Oi, Lara. Claro que foi, eu falo assim pra minha família. Eu não consigo lembrar dos momentos que eu passei assim, que não foram tão bons, porque a minha experiência foi muito boa. Depois tudo compensou, né? Depois tudo deu certo. Matheus, foi bom? Foi. Depois que trocou de família, nem lembra muito do que aconteceu depois, antes. Certo. E aí a gente começa a valorizar também o que a gente tem, né? A família que nos acolheu depois. Eu fiquei sabendo que até fizeram churrasco para você, Matheus. Fizeram. Que ótimo, cara. É isso aí, você viu? Então, a gente passa por alguns perrengues, isso é fato, mas depois a gente consegue, né? Então, vocês foram bem atendidos pelo pessoal do programa, do Prontos para o Mundo, o pessoal das agências, conseguiram resolver o que vocês precisavam? Sim? Deu tudo certo. Tá bom. Samira, Rafael, e Sara, vocês tiveram algum problema de família, alguma coisa assim que precisaram trocar? E Não, de vocês eu não fiquei sabendo. foi tudo normal, assim, Foi tudo tranquilo, né? É porque em inglês tem um ditado que diz: no news is a good news, né? Então, se você não tem notícia, quer dizer que tá tudo bem, né? Então, como eu não ouvi de vocês, então eu imagino que se teve algum probleminha, foi resolvido já ali na hora, né? E tudo mais. Então, aqueles casos que foram um tanto mais graves foram os que chegaram para a gente, que foi a Lara e o Matheus. Mas aí, no final, né, a gente conseguiu resolver tudo. Tudo bem, gente? Então, é importante falar sim, é importante dizer que pode ser que existam trocas de famílias, por N motivos. Pode ser por incompatibilidade, pode ser porque realmente a família não está acolhendo bem, e pode ser porque a família foi viajar. O Léo teve uma troca de família, né, rapidinha, foi uma semana, não foi? Ficou lá em Então, casa. isso aí ficou. Foi assim, Passou uma gente. semana na minha. Eu falei assim, gente, como assim esse povo falando português lá na Nova Zelândia? Nossa, acho que foi a semana que eu mais aprendi inglês. Mentira! Sério, porque o inglês tava fraco, fraco. E Ah, aí, o Léo na escola, o Léo e o Matheus me ajudaram muito, muito, muito. E aí o Léo acabou essa semana que a host family dele foi viajar e ele teve que ficar na minha casa. A coordenadora de host family encaixou ele lá. E ele ficou dormindo uma semana em casa e foi me ajudando, me ensinando no diálogo com a minha host. Isso eu acho até interessante citar também, porque o meu inglês também melhorou bastante. que massa! Na verdade, esse é o primeiro intuito de um intercâmbio, né? Por isso que a gente fala assim, ai, não pode ficar muito junto de brasileiro, porque acaba falando português, né? Mas se foi com esse propósito aí, o Léo então ajudou o Rodrigo, o Matheus também, isso é massa, muito bom. E isso pode ser falado também, isso é interessante. Falar, olha, gente,
A gente vai, se ajuda, chega uma hora que a gente consegue aprender, porque dá mesmo um baque, né, de diferenças. E inclusive do inglês que a gente aprende aqui, não é? Você fala assim, oxe, mas não tá usando o inglês que a gente aprende no Brasil, né? Sotaque britânico. É diferente, tem suas diferenças, né? Mas tá certo então. Lara, tudo bem? Léo, Rodrigo e Matheus, tudo bem? Vamos aqui para Sara. Sara, qual que foi a escola, a cidade primeiro? Flower Hut. Ah, escreve aí. E depois o nome da escola. Mas pode pronunciar também, que é bonitinho ouvir vocês falando. E para que lado que é, Sara? Fica em Ashburn. É perto de Wellington, bem pertinho. Lower Hutt é o nome da cidade? É. Vai, escreve aí. E o da escola? Festival. Gente, eu não sei nada de Nova Zelândia. Meu Deus, que vergonha. E estou aprendendo com vocês. Hutt Valley. Tá bom. Sara, mesma coisa, tá? Você até 10 minutinhos para você contar. É uma cidade grande, pitica, como é que é? É pequeno. É pequena? Tá. E aí, então, fotos, certo? Alguns vídeos que você tenha feito. Eu não tive contato com as suas publicações. Então, pode ser interessante você pegar o que você, certo? O que você publicou, o que você acha legal, fazer algumas edições, tá bom? Sim. E da sua escola, é grande, é pequena, como é que é? Bem grande. Bem grande? Eu acho que pode ser interessante vocês falarem. Tá bom. Acho que é legal. E ela que gravou? Para vocês estudarem. Ouvi Caí, você. voltei. Isso. Qualidade ruim. Eu caí e voltei. Mas eu acho que a gravação ainda está rolando. Aí, das matérias que vocês escolheram. Por que vocês escolheram elas? Isso pode ser interessante também, tá? Acrescentar na fala de vocês. Muito bem. Sara, mais alguma coisa que você queria acrescentar, que você queria falar? Não, só isso. Tá bom. Samira, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que eu já comentei, né, de vocês duas fazerem você junto com a Isadora, ok? Então, Samira e Isadora, é essa a ideia, tá? Rafael, que cidade que você ficou lá? Ah, eu fiquei em Pangarei. Eu vou escrever aqui no chat. Meio difícil o nome. Eu vi que você também jogou golfe. Eu joguei o quê? Golfe. Golfe? Ah, eu joguei. Joguei golfe. O Vocês pessoal lá, eles voltaram gostavam. muito ricos, gente. É, Onde que vocês vão jogar golfe agora? então. Agora ficou difícil. Sinto Não tem, saudade já. tem pista de golfe, é pista que chama aqui? Tem coisa de campo? Tem campo de golfe aqui nos arredores? Aí eu não sei. Mas se tiver, é legal. É um esporte muito legal. O sonho dos moleques lá Boys. da Era só família, de eles boys também. é Boys High School também. As escolas lá é bem dividida. Daí eu fiquei com, eu acho que uns 6, 7 brasileiros na minha escola. Hum, legal. Também do Prontos para o Mundo? Ou eram Também do de Prontos outros pro Mundo. programas? Ah, Era do tá. Prontos pro Mundo. Legal, legal. E essa cidade é grande, pequena? Como que ela é? Ela é, ela é grande. Não é uma cidade muito grande, mas ela é grande. Ela tem 90 mil habitantes.
É uma das Médio, grandes. certo. E aí tem algumas coisinhas que podem ser interessantes de você trazer para a apresentação? Ah, seria bastante interessante trazer, né? Bastante coisa da escola, porque a escola muito grande. Tinha muita coisa para fazer lá dentro. E também trazer um pouco do que a gente passou, nós brasileiros passamos lá na escola. É? Tanto as E o que, coisas boas quanto as ruins, né? que vocês Para passaram na escola? preparar. Nossa, a gente passou por muita coisa diferente. Teve que se acostumar com a comida, teve que se acostumar com o pessoal, com as aulas, muita coisa. E a gente sempre acabava se ajudando bastante, né? Que bom. Isso é bom. Uhum. Isso é bom. É, a comida estava muito diferente, assim? A comida é bem diferente. Aqui na minha escola, aqui que eu tô agora, a gente é sempre servido ao almoço, né? E é sempre arroz, feijão, alguma coisa bem nutritiva. E lá a gente sempre fazia algum pão, sabe? Levava bastante fruta, a gente comia bastante fruta. Era umas Certo. coisas bem diferentes mesmo. Tem frutas diferentes lá na Nova Zelândia? Olha, eu vou te falar, eu acho que uma fruta bem diferente que eu achei lá foi o kiwi, né? Aqui tem kiwi, só que não é igual da Nova Zelândia. O kiwi que eu comi uma vez, eles trouxeram uma caixa cheia de kiwi. E eu gostei pra caramba, né? O kiwi era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Era um kiwi muito grande. Uma batata. Era quase uma batata, era um pouco maior. É muito grande aquele kiwi. E era muito E o gostoso. sabor? Era muito docinho, parecia sobremesa. Tinha o kiwi vermelho e o kiwi dourado. Ambos eram muito docinhos. Vermelho. Aham. É diferente do kiwi que a gente conhece aqui mesmo. E paga uma fortuna, Uhum. né? Bem diferente. Então, eu acho que essas curiosidades, entendeu? Porque quando a gente fala kiwi, fala assim, ah, não, é o kiwi, conheço. Mas não é o mesmo, né? Não É é a o mesmo. mesma experiência que eu tive, por exemplo, com Dunnet, ou até com McDonald's, lá em Nova York. É outro sabor. É outro sabor. É outra pegada, É muito né? diferente. Isso, é Eu muito levava o kiwi diferente. pra escola, mas eu levava de sobremesa. Era Uhum, sobremesa mesmo, de tão gostoso que era, né? E era muito entendi. É bom. como se já fosse um doce, né? Entendi. Uhum. Um Era o doce próprio feito do doce. kiwi. Entendi. Então, essa pode ser uma curiosidade, algo interessante, é diferente, é novidade, né? Uhum. Que a gente não conhece, tá bom? Tá E aí bom. vocês vão pensando em coisas diferentes e tudo mais. Você falou que você passou algumas dificuldades na escola, aí me despertou a pergunta para o seguinte: vocês chegaram a sofrer algum tipo de bullying? Ah, bullying não, mas Não? se eu for bem sincero mesmo, a gente passou por algumas coisas difíceis, tipo, tinha muita gente que ficava, não era tipo bullying, mas era muita zoação, sabe? Uma Hum, zoação meio chata. Não era um bullying. A gente tinha muita gente que ficava chamando a gente de brasileiro, não lembrava o nosso nome, que não guardou nosso nome. Tinha muita gente que ficava zoando a gente por causa da nossa língua, traduzia as coisas no Google, e ia falando pra gente assim, palavrão, essas coisas, sabe? Tinha gente que perguntava as coisas pra gente na malícia. Muita coisa que eles perguntavam pra gente traduzir era na malícia, entendeu? Daí a gente quase que não conversava com esse tipo de pessoa. Por isso que a gente sofreu um pouco menos, por causa que a gente se separou um pouco desse tipo de pessoa. certo. Aí vocês foram selecionando, né? Selecionando, né? Os amigos de verdade, né? E os gringos, Dos, dos caras babaca. dos babacas, Eu vou falar exatamente. assim que a gente está gravando, senão eu ia Uhum. denominar diferente. É, Mas é isso, mas, gente, cara babaca tem no universo, né? Em todo lugar. E eu acho que é isso. Eu acho que a coisa do não deslumbre, né? Do sair um pouco do deslumbre, né? Que só tudo fora é melhor que o Brasil, também é um movimento importante do intercâmbio, né? Então, a gente também aprende a valorizar a nossa cultura, a nossa família, não é? A gente aprende também, então, aquilo que a gente achava que era, de repente, é o que faz a diferença na nossa vida, né? Então, eu acho que também isso também é importante trazer para a experiência de vocês do intercâmbio,
né? Essa coisa da valorização da nossa própria cultura, porque é isso. Tem gente que vai perguntar mesmo quais são os palavrões e possivelmente alguém de nós do intercâmbio também perguntou para eles como é que era, né? E o que que era. Tudo depende do tom, da forma como você, né, usa as palavras e tudo mais, né? Então, gente, a gente precisa. Acho que esse tipo de fala pode ser interessante também para as pessoas sentirem que tem um baquezinho, tem gente babaca por aí também, só que as pessoas, né, precisam, elas vão se unindo. Lembra que eu comentei, acho que eu falei isso até num post do Rodrigo, que eu comentei que quando a gente encontra um brasileiro fora, é como se fosse da família, não é? Então é isso que aconteceu com você, Rafael. Eu acredito que você se juntou ali né, com seus colegas brasileiros, todos estavam com o mesmo propósito de intercâmbio, eu acho que é por aí, e vocês se fortaleceram, né? Então, eu acho que isso deve ter acontecido com todos vocês, né? Talvez não só com brasileiro, mas com alguém latino, né? Isso daí também acontece. Eu fiz amizade com duas latinas, uma costarriquenha e uma chilena, que foram as minhas amigas mais próximas enquanto eu fiz o meu intercâmbio, que era o mais próximo de Brasil, né, que eu tinha perto de mim, certo? Então, eu acho que é por aí também, a gente vai buscando, né, as nossas raízes, a gente vai buscando pessoas mais próximas da gente, para nos dar força, nos dar sustentação, A certo? gente lá na minha escola, a gente fez amizade com o Paraguai. Então, tipo assim, a gente conseguia se entender ali, na medida do possível, né? Porque ele falava O espanhol e a gente espanhol, português, mas a gente fez um amigo muito próximo justamente por o Paraguai ser perto do Brasil. e isso, tem essa latinidade, né? As pessoas se entendem, os latinos se entendem. É muito curioso. Tá certo, gente. Nova Zelândia, tudo bem? Então a gente já tem aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos de apresentação. E aí a gente vai para Manu, que é Reino Unido. Manu, Oi, tá me escutando? hello. Sim. Tá sem Ok, câmera, Manu? tô. Não vou Oh, meu, conseguir câmera, foi mal. tá tudo bom. Tudo bem. Manu, fala para mim qual foi a cidade que você ficou? Eu fiquei em Worthing. Com W? Aham. Perto de De Brighton. perto de Ah, tá. Brighton é cidadão. É, um Worth é um pouquinho menor. pouquinho menor. Tem Y no fim? Não. Digita aí para mim, Manu. Fazendo Ok. favor. É só Worth de WORTH, será? E a sua escola era qual? Eu, es- Worthing. eu Ah, estudei na Oscar Romero. Não. Oscar de Oscar? And the Oscar goes to? Oscar de Oscar, nome. Aham. Oscar Romero. Vai escrever aqui também. Uhum. Tá. E aí, Manu, você vai ser a única do Reino Unido que vai. Ah, escrevi certo. A única do Reino Unido que, né, é a única do Reino Unido. Então, a sua apresentação, ela vai precisar pegar você não pegou o começo. Você vai precisar pegar do macro para o micro, certo? O Reino Unido, tipo Grã-Bretanha, entendeu? Ok. Aí todo esse movimento, tudo bem que as pessoas conhecem mais o Reino Unido do que a Nova Zelândia, no geral, né? De contato, sei lá, Beatles, essas coisas todas. Mas é legal fazer um geral assim, e aí chega na sua cidade, mostrar onde que é a sua cidade, perto de Brighton e assim por diante. Tem praia a sua cidade? Sim. Então, uma cidade costeira. Aí você
falar como que talvez são as praias, porque a gente tem uma ideia de praia de areia fininha, e a praia da Inglaterra Sem é areia, diferente, né? só pedra. Só pedra. Só pedra. E aí não deu praia, né? Não, até que no último dia lá eu cheguei a entrar na água, Ah, é? congelando. Gente, que coragem! Ah, Congelando. Mas eu ah. entrei, né? Vai saber Você quando falou eu volto. assim, Eu tinha que entrar. E o dia tava você falou bonito. assim, vai. Ah, então tá bom. Tá, É. joia. Então você pode falar que você. Quais foram as temperaturas que você pegou? Você chegou a ver neve? Não, Não, sem neve. Mas sem pegou neve. temperatura bem baixa, né? Uhum. Você pode falar da sua escola, as matérias que você escolheu estudar, igual você fez na apresentação lá para os seus colegas. Não precisa detalhar tanto a matemática igual você detalhou aquele dia, tá? Você pode falar, é porque você estava com a professora de matemática lá e ela foi puxando de você, né? Mas você pode falar que você escolheu mais exatas, que tem diferenças, né? Que número não é tão universal quanto você pensava. Isso pode ser interessante, Ok. ok? Aí, você pode trazer as comprinhas, os passeios que você chegou a fazer, né? Você chegou aí em cidades vizinhas? Sim. Você chegou a ver a Guarda Real? Não, infelizmente não. Cheguei a ver o Vai ter que palácio, voltar. mas sem Putz, guarda. vai Eu ter tenho que que voltar para ver voltar. a Guarda Real. Meu É. Deus, como é que faz? Então, aí você fala o que você visitou, o que que você conseguiu ver. Você pode falar da sua host family, tá? Como que Ok, vocês foram recebidos, todos vocês, tá bom? ok. A coisa do quarto individual, com internet, certo? Eu acho que isso pode ser interessante também. Isso é falado. E os seis intercambistas já tiveram aquele evento grande, que dessa vez foi em Assis. A gente já foi com eles para lá e eles já tiveram esse evento com o Bruno Marini e não foi a Simone, mas foi uma outra de lá de São Paulo. Eles já falaram sobre alimentação, falaram sobre host family, falaram sobre seguro viagem, falaram sobre todos esses detalhes de documentação, tá bom? Tudo isso daí eles já estão por dentro. Então, o que eu Ok. acho que é legal é o que vocês realmente viveram, tá? Eu vivi e algumas coisas para eles ficarem espertos, né? Até, Manu, o dia que você foi que você se perdeu lá no bairro e não conseguia chegar na estação para você pegar o trem, e aí a sua superação, né, com isso, se você achar interessante de contar, pode ser legal, entendeu? Porque não adianta se desesperar, precisa solucionar, não é? Me É. perdi. E agora? O que que eu faço? Agora Então, sai perguntando pra todo mundo. saiu perguntando, olha lá, usou inglês já para resolver um perrengue, né? Então, eu acho que é por aí. Tudo bem, gente? Tudo bem? Posso contar com vocês, então? Então, essas vão ser as apresentações. Então, assim, ó, a maior parte do evento vai ser com vocês contando como é que foram as coisas. E aí, meus amores, vai passar de 1 hora de vocês contando como é que foram, como é que foi o rolê, ok? Então, o que que a gente tem que ter? Foco, não pode ser chata a apresentação, tá bom? Então, às vezes, se vocês quiserem pôr uns videozinhos no meio, se quiser, né, falar de uma forma mais resumida, não precisa usar os 10 minutos, ok? Mas tem até 10 minutos para falar. É, Ah, depois da abertura da dança, vai ter o café. Para o café, a gente vai precisar, vai ser o café solidário, tá? Então, cada escola vai trazer alguma coisa, tá bom? Para esse café. A diretoria de ensino vai fornecer o chá. Por enquanto que a gente está sem café. Gente, a DE é periclitante, tá? A situação também, viu? Não pense que é só dentro das escolas.
Então, o café ele vai ser solidário, e daí é o momento que a gente vai ter ali uns 15 minutinhos, logo no começo, para tomar um cafezinho e tudo mais, e daí a gente já passa para as apresentações de vocês. Ou a gente passa para homenagear os estudantes. A gente vai precisar ver a ordem que a gente vai fazer isso também, tá? Talvez seja interessante homenagear já os estudantes e depois vocês fazem a apresentação de vocês, ou pode ser interessante fazer a apresentação de vocês e deixar a homenagem para os estudantes para esse momento final, que seria o grande finale, né, do nosso evento. É um evento de 2 horas, começa às 10 da manhã, termina meio-dia. Certo, gente? Se achar que precisa de um pouquinho mais, a gente pode começar às 9h30, tá? Para garantir aí que não tenha correria nem nada do estilo. Agora, a gente precisa de duas coisas. Para a gente poder para a gente poder homenagear os colegas, os seus colegas, a gente precisa ir atrás de uns brindes. Eu não sei como é que vocês estão aí nas cidades de vocês, se vocês conseguiriam 6 brindezinhos de algumas lojas, de alguma coisa, sabe assim? Pode ser copo promocional da loja, entendeu? Ou do lugar, ou da universidade, ou não sei, da onde vocês estiverem em contato. Eu acho que seria legal a gente também homenagear os pontos focais das escolas, que foram os que aguentaram as pontas enquanto vocês estavam fora, né? E foram os que me aguentaram também. Então, eu não sei se vocês conseguem algumas coisinhas para eles também. O que eu pensei? Pode até ser uma manicure, que aí a gente sorteia, entendeu? Um corte de cabelo, uma hidratação em algum salão que a gente sorteia. Sabe assim, gente? Então, eu não sei se vocês conhecem alguém que possa oferecer esse tipo de serviço, ou alguma loja que tenha alguma blusinha para sortear, sabe? Coisas do estilo. A gente pode pensar nisso, tanto para os novos embaixadores, quanto para os pontos focais, tá? O que eu consegui para vocês? E eu já vou falar, não vou falar não, vou guardar, vai ficar pro dia. Não vou falar não, que eu já fui atrás de uns trem aí para vocês. Que mais que a gente precisa organizar? O encerramento, o finalzinho. Eu vi que vocês fizeram algumas apresentações nas escolas na Nova Zelândia. Tem da cultura, né, Maori, as meninas fizeram algumas danças. Também é da Maori ou não? Gente, me socorre. Como é que foi o negócio? Isadora, você dançou? Não dançou ou não? Quem Eu que não, dançou? não. Não? Quem que dançou que eu vi? Não foi daqui? Provavelmente não. Eu Tá, acredito que foram as meninas que eram nossas amigas, mas que estudavam no outro colégio, no outro de colégio. diretoria Tá, de ensino. Sim. é uma outra DE. Tá, os meninos tocaram e cantaram. Vai tocar e cantar aqui. Fechou. Tá bom? O Léo sabe dançar música maori, viu? Eles podem Léo? fazer o haka. Tem o haka Lá, também. tem o Haka, tem Você vai dançar comigo, todas filho. essas. Isso aí, gente. Eu toco violão, Dançar você comigo. dança. Dançar comigo, você aprende. O Matheus Não tocou tem. violino. É, Eu acho que eu não sei como é que faz, eu não sei como é que faria, mas a gente acho que teria espaço para uma apresentação só. E aí seria interessante vocês definirem mais ou menos. Ô, Rafael, você faz o Haka também ou não? Rafael. Não fiz nada lá, não. Poxa,
Jogou golfe e comeu kiwi. Ah, Foi. entendi. Lara, você fez alguma coisinha? Ana, Clara, Samira, Não, Emanuele, você fez alguma dança escocesa? Tocou não, aprendeu a tocar gaita escocesa, alguma coisa? não cheguei nessa parte, nesse Não, tipo de cultura. não chegou nessa parte de cultura? É, Porque seria interessante vocês apresentarem alguma coisa da cultura, né, para fazer o finzinho aí. Tudo bem? Então, Rodrigo, Léo e Matheus, posso contar com vocês? Vocês fazem o haka? Eu não danço haka, não. Eu não aprendi lá. Quem que aprendeu esse haka, gente? Só o Léo e o Eu e Rodrigo. o Léo, eu e o Léo aprendemos. Tá. Ó, é... Ô, Rafael, onde você estava não tinha muita coisa da cultura maori? Ou tinha? Tinha, só que, tipo, o pessoal fazia o haka, só que eu não aprendi. Eles não me Então, chamaram. o Rodrigo e o Léo vão te ensinar o haka para você fazer no dia. Vai, é embaixador, cara. Os embaixadores vão pagar os micos do universo. Gente, brincadeiras à parte. É para vocês ficarem à vontade, tá? É uma sugestão da gente poder encerrar com vocês fazendo uma apresentação, cantando, fazendo haka, recitando alguma coisa, falando em inglês. Não sei, certo? Vou deixar vocês pensarem nesse final aí, tá? Porque a gente precisa mostrar, além de tudo que vocês vivenciaram, o que que vocês estão trazendo na bagagem de vocês, certo? O que que vocês fizeram lá, o que que teve, né, de cultural, de interessante que vocês podem contribuir, tá bom? Por mim, acho que tá tranquilo fazer o haka. Para mim, pelo Léo, acho que a gente. Uma sugestão também que eu deixo é que se alguma menina ou também os meninos quiserem preparar um texto e ler em inglês, agradecendo ou contando um pouco do intercâmbio, só para mostrar um pouco do inglês. Isso. Alguém vai falando em inglês e alguém vai fazendo a versão em português, depois troca. Sim, Pode ser também, interessante, também. Foi isso né? que o Léo fez na nossa apresentação lá na nossa escola, que a gente apresentou para todo mundo. O Léo preparou um texto em inglês, explicando sobre o Prontos para o Mundo, agradecendo a todos pelo tempo lá. Aí depois o Matheus apresentou com o violino e eu toquei violão. Ai, que legal, né, gente? Então, eu acho que a gente pode amadurecer essa ideia aí da apresentação final, tá bom? Eu preciso de 2 MCs. Quem vai ser mestre de cerimônias do rolê todo? Vai ficar lá no palco durante 2 horas de pé. É isso mesmo. E vai fazer as conduções, né? Vai falar, vai apresentar as pessoas. Ah, e agora no palco teremos a Ana Clara Pardinho, né? Vai fazer a apresentação dela. Aí depois, claro E que, né? Vocês vão por mim, treinar, vão tranquilo. ensaiar, tá bom? Isadora Por mim, levantou a mão. tranquilo. Para você, tranquilo, Rodrigo? Ah, Isadora também? Então tá bom. E se alguma outra menina quiser fazer, por mim tudo bem, tudo certo. Tá. Rodrigo, você já vai apresentar o Haka no fim. Se a gente deixasse o Rafael de protagonista nessa, pode ser, Rafael? Porque Pode sim. aí tem o Rodrigo e o Léo, vão apresentar o Haka. Matheus, o Haka você não aprendeu. Você podia fazer o Haka, né, junto com eles dois? Faz, Matheus, pra tia. Vê. Vai Hã? lá, Matheus, eles Não, vão te vai, ensinar Matheus. certinho. Vai, força no Haka. É difícil, o rock é difícil. A É, gente demorou quase 2 semanas para aprender, né, Léo? tá bom. Então tá bom, vocês ficam à vontade, tá? Pode ser, Rafael, você e a Isadora, Pode tá? ser, pode ser. Então, Rafa e Isadora. Lembrem de trocar, se vocês não têm telefone um do outro, lembrem de trocar o WhatsApp, porque vocês vão precisar
se reunir para poder montar o cerimonial, tá bom? Isadora, Rafael, tá? Deixa eu marcar aqui, então. Isadora e Rafael. Tudo bem? Os demais que, né? Ah lá, Rafael colocou o zap dele. Os demais que não se prontificaram a fazer, né, alguma outra participação e tudo mais, a gente vai encaixando, tá? Porque tem mais coisas no evento, mais coisas acontecem, tem microfone para a gente passar pela plateia. Se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, então alguém pode ficar nesse apoio. Tem o café que a gente, né, tem que organizar, então também tem esse movimento de apoio. Tem um backstage todo para a gente poder organizar, tá bom? Então a gente também tem mais coisas para serem feitas. E aí isso eu vou passando no decorrer do tempo, tá? Tudo bem, meus queridos? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? O cerimonial eu passo para a Isadora e para o Rafael. O cerimonial, eu acho que depois eu vejo se tem a necessidade da gente montar um grupo de WhatsApp só para o evento, tá? Para a gente ir se conversando, mas conforme vocês forem tendo ideias ou alguma coisa assim, vocês podem ir passando para os pontos focais, eles vão falando comigo. Parece que está longe, mas não está, tá? Porque a vida está muito rápida, ok? Então, hoje é dia 23. Vamos ver se lá pelo dia 29 ou 30 a gente consegue se juntar novamente, porque daí eu quero ver as apresentações de vocês. Vocês acham que... Deixa eu ver como é que está a minha agenda para o dia 30. Vocês vão ter alguma prova no dia 30, alguma coisa assim? Agora eu não estou vendo vocês. Pode abrir o microfone. Acho que Eu não. acho que não. Nada Também acho que programado. não. Tranquilo. Porque daí, ó, a gente pode, na próxima quarta-feira, se juntar nesse mesmo link, nesse mesmo horário. Ah, porque, ó, dia 1º é feriado, né? Dia do trabalho, depois é ponto facultativo no dia 2. Alguém será que vai viajar antes? Então, a gente podia marcar, então, para o dia 30, tá? Então, dia 30 a gente já organiza o nosso próximo encontro. E aí, eu quero ver as apresentações de vocês. Aí, vocês vão compartilhando tela e vocês vão fazendo as falas de vocês e a gente vai afinando. Tudo bem? Uma semana acho que dá tempo de vocês juntarem. Mesmo que não esteja 100% terminado, não tem problema. Porque daí a gente vai vendo e vai dando os pitacos e vai ajustando conforme a gente vai precisando. Tá bom? E aí a gente vai também definindo melhor as apresentações e as coisas. E aí vocês já me passam alguma informação do que vocês conseguiram, se conseguiram algum brinde, o que vocês conseguiram, tá bom? Combinado? Então, gente, então, ó, dia 30, 8 horas da manhã, estamos todos aqui novamente. Joinha? Fechado? Então tá bom. Um beijo para vocês. Um excelente restinho de semana, que chegou quarta-feira. Quarta-feira é o checkpoint, né? Chega na metade da semana na quarta, depois mais 2 dias, né? Hoje é quarta? Hoje é quinta já. Hoje é Hoje é quarta. quarta. É. Já corta. Hoje é quinta lá na Nova Zelândia. Verdade, gente. Já é quinta na Nova Zelândia. É isso aí. Então, meus queridos, um beijo. E daí, aqueles que perderam o início da reunião, depois eu vou mandar a gravação, certo? Para os pontos focais, vocês peçam para vocês pegarem o começo. E aqueles que falaram assim, ai, gente, mas será que foi isso mesmo que foi falado? Aí vocês voltam lá, põem no 2.0 e voltam à reunião, tá bom? Para vocês, aqueles que ficaram com alguma dúvida. Tudo bem? No demais, eu estou aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá? Só entrar em contato e a gente já alinha a conversa, marca uma outra reunião, tá bom? Mas no demais, dia 30, 8 horas da manhã. Tá joia, gente? Um beijo para vocês.
Até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Bye. Tchau.